Olá a todos! Então vamos aos símbolos sabianos. Lembrando que estamos no signo de Gêmeos e hoje é o grau 21 de Gêmeos. Para você que tem qualquer um de seus planetas no grau 21 de Gêmeos ou alguma linha de casa do seu mapa de nascimento no grau 21 de Gêmeos, esse vídeo é para você. Lembrando que há também um vídeo da interpretação geral dos símbolos sabianos, independente da casa ou do planeta que você tenha nesses graus. Eu vou deixar aqui nos cards o link desse vídeo para que você entenda o sentido geral dos símbolos sabianos. Vamos lá. Grau 21 de Gêmeos. Um homem sentado despreocupadamente sob seu cavalo estende um recipiente a outro homem jovem, indiferente e rico, que procura jogar habilmente moedas, sendo que algumas estão caídas no solo. Então é interessante porque a minha interpretação das diversas que existem, e é claro, você tem a sua, e é claro que também, se você quiser postar nos comentários, será de muita ajuda para a interpretação dos símbolos. No caso aqui, são dois homens, né? O interessante é que dos símbolos sabianos, a gente sempre trabalha com a dupla, né? Sempre em termos de dois. Então, é um homem que está no seu cavalo, ele está despreocupado, ele está despreocupadamente ali sobre o seu cavalo, e ele tem um recipiente na mão que ele estende a um outro homem que não está a cavalo, né? O outro homem não está a cavalo, mas ele está jogando moedas, é um homem rico que está jogando moedas, entende-se que nesse recipiente, e ele tem uma certa habilidade, porém, algumas moedas estão caídas no solo, ou seja, algumas moedas não acertam o recipiente. Então, essa é a visão que eu consigo ter dessa imagem que o símbolo cria. Então, são dois homens, o cavalo pode ter uma relação com o inconsciente, né? Os animais, eles têm uma relação com o inconsciente do ser humano. E quando a gente leva essa interpretação para o lado de que esses dois homens pode ser os dois lados de uma mesma pessoa, né? Um está montado no cavalo no sentido de que ele está ativo diante de alguma coisa, ele tem uma atividade e ele tem com ele um recipiente, ou seja, ele aceita ajuda. Ele aceita desafios, aceita ajuda, ele tem um recipiente no qual ele estende para um homem rico que joga moedas. Então, sendo esses dois homens a mesma pessoa, então tem um lado que flerta com a vida, né? Porque o homem que está ativo sobre o seu cavalo, ele está despreocupado. E o homem rico que está jogando as moedas, ele está indiferente, é como se ele estivesse indiferente à própria sorte dele. Ou seja, ele não se importa de perder moedas, ele está indiferente àquela situação de perder moedas, porque ele está jogando as moedas, embora ele tenha certa habilidade, e essa habilidade aqui, pelo símbolo mostrar essa habilidade, está dizendo que ele tem habilidade porque certamente ele acertou no recipiente muitas moedas, porém algumas estão ao solo. Então, não dá para a gente acertar sempre, né? E sendo essas duas pessoas símbolo de uma única pessoa, os dois lados de uma única pessoa, existe um lado despreocupado para você que tem algum planeta ou linha de casa no grau 21 de Gêmeos, existe um lado despreocupado, mas existe um lado ativo, existe um lado que aceita receber e existe um lado também que dá sem olhar a quem, digamos assim, né? Porque o homem é rico, então tem um lado também de esbanjar ou de arriscar, né? Esse homem parece estar arriscando, porque ele está jogando e ele está despreocupado, né? Ele está lançando essas moedas despreocupadamente, embora ele seja habilidoso, como é uma característica do signo de Gêmeos, ser habilidoso, né? Então ele joga essas moedas e algumas moedas caem ao solo, porque aqui no símbolo fala, sendo que algumas estão caídas no solo. E se aqui no símbolo diz que o homem, ele é rico e indiferente, e ao mesmo tempo ele também é hábil, um homem jovem, indiferente e rico, que procura jogar habilmente moedas. Então ele procura jogar com habilidade, ele procura acertar. Mas ele está despreocupado, muito provavelmente despreocupado com as moedas que ele vai perder, ou seja, que serão caídas ao solo.
E ele joga essa moeda para alguém, para o homem que está com o recipiente. Então, isso pode simbolizar também um termo de um duplo sentido ou uma dupla característica, porque os símbolos sabianos do signo de Gêmeos, eles tendem a essa duplicidade, a essa bipolaridade. Isso pode indicar, sim, um homem que está sob o domínio dos seus instintos, montado no cavalo, ele está despreocupado, é como se ele agisse, estivesse despreocupado em relação à sua própria sorte. Ele ele não se incomoda de pedir, ele não se incomoda de arriscar, ele tem um recipiente à mão para que outro possa ajudá-lo, então ele aceita a oferta e ao mesmo tempo ele está despreocupado, é como se ele soubesse que a vida provê as coisas naturalmente. Tem a ver também com uma certa habilidade de aceitar e de pedir ajuda, né? Ou também, levando em consideração que esse símbolo possa representar os dois lados da mesma pessoa, também existe uma tendência ao gasto ou à especulação, né? E a tentativa e erro também tem a ver com tentativa e erro, né? Eu tenho habilidade para jogar as moedas, mas algumas eu perco. Então, existe também uma despreocupação, né? A pessoa pode estar despreocupada ou não sentir-se preocupada com uma questão relacionada à perda de alguma coisa. E se a gente levar em consideração que não são que são duas pessoas diferentes, esse homem que joga as moedas e o outro que está no cavalo, isso pode indicar também situações em que na vida a gente dá e situações em que a gente recebe. Talvez na sua vida, para você que tem algum planeta ou linha de casa nesse símbolo sabiano do grau 21 de Gêmeos, podem ter épocas na sua vida em que você tinha muito para dar, para arriscar, para perder, e talvez por uma despreocupação você chegue numa condição em que você precisa pedir ou aceitar a oferta de outras pessoas. Mas, de qualquer maneira, você lida bem com a questão de ganhar ou perder. Você lida bem com esses altos e baixos da vida, porque o homem que está sentado no cavalo, ele está despreocupado. E o homem que está jogando as moedas, ele está indiferente. Então, isso pode indicar também fases da vida em que você tem para dar, tem para apostar, algo de uma especulação, mas ao mesmo tempo tem habilidade para lidar com as coisas materiais, né? Em se tratando do homem que joga as moedas. Então tem a ver, sim, com altos e baixos da vida, tem a ver com arriscar, tem a ver com viver despreocupadamente esperando que algo venha para lhe auxiliar. Indica alguém que tenha habilidades, existe alguém que já pode ter gozado de riquezas, ou então que já pode ter gozado de situações difíceis no qual teve que aceitar a ajuda de outras pessoas, e ainda que despreocupadamente, né? Aqui tem a ver com uma certa humildade. O homem despreocupadamente estende o seu recipiente, mas ele é ativo, ele está sobre o seu cavalo, e levando em consideração que o cavalo, ele tem desde os primeiros símbolos sabianos lá do signo de Áries, que passamos por Touro e agora estamos em Gêmeos, e os animais têm a ver com o nosso inconsciente, com aquelas características que nós não temos acesso diretamente. Então, não deixe de ver a questão dos símbolos sabianos, no sentido geral, que eu vou deixar aqui nos cards, e também levando em consideração que pode ser alguém, em termos de símbolos sabianos no sentido geral, alguém que trabalhe com dinheiro diretamente, né, no mercado financeiro, ou talvez alguém que trabalhe com especulação, com economia, ou com investimentos, e que lide com esses altos e baixos aí em termos de câmbio também pode estar relacionado com isso. E a segunda passagem fala sobre um homem sentado de lado sobre um cavalo. Então, esse sentar-se de lado está relacionado ao fato de que o homem não está cavalgando, né? Ele está ali, como na primeira passagem, despreocupadamente sobre o seu cavalo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.